Bem, galerinha, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para dar um toque de campo elétrico e potencial elétrico. A gente sabe, a gente conversa, campo elétrico e potencial é uma das coisas mais difíceis de fazer em física. Todo mundo reclama, diz que, nossa, complicado de eu olhar, como é que eu faço? E as equações? Primeira coisa de tudo, acho que a gente tem que esquecer as equações e olhar para uma analogia. Então, vamos tentar fazer desse jeito. Imaginem vocês uma analogia entre o planeta Terra e uma carga aqui. Imaginemos que, por enquanto, eu não estou preocupado com o sinal, se é positivo ou negativo. Mas, no planeta, ao redor do planeta, o que temos? Uma região de campo gravitacional. Então, aqui eu tenho o G. Lembra disso? A gente traduz isso aqui como gravidade. Estão lembrados? Então, a gravidade está ao redor do planeta Terra. E ao redor de uma carga, eu tenho uma outra região invisível, que analogamente chamamos de campo, mas um campo elétrico. Então, vou chamar pela letra E maiúsculo. Então, voltando, eu tenho aqui uma região de campo gravitacional e aqui uma região de campo elétrico. Detalhe importante, quando a gente coloca uma massa na presença desse campo gravitacional, vocês vão se lembrar que aparece uma força aqui. E essa força aponta para o centro da Terra. E é chamada de peso. Como é que eu calculo esse peso mesmo? Peso é a massa vezes a gravidade. Do mesmo jeito, a analogia funciona muito bem se ao invés de uma massa na presença daquele campo elétrico, eu colocar uma carguinha, e eu chamo pela letra Q, também aparece uma força. E essa força aponta para cá, por exemplo, e eu vou chamar de F. É lógico que quando a gente trabalha com força, no caso de carga, essa força pode ser puxando a carga ou repelindo a carga. A gente estuda isso depois. Vamos primeiro fazer analogia. Se peso é mg, a força aparece aqui é o quê? Olha lá, massa que eu coloquei e a gravidade do planeta. Analogamente, força é a carga que eu coloquei e o campo elétrico da carga maior. Percebam que o que vale para o primeiro caso, vale para o segundo. Força, força, massa, carga, campo e campo. Vale exatamente a mesma coisa. Portanto, a gente pode tirar uma coisa interessante. A carga, eu vou passar dividindo, o campo elétrico vai ser o quê? A força dividido pela carga. Portanto, sem decoreba, qual a unidade do campo elétrico? Campo elétrico vai ser Newton por Coulomb. Percebam, não decorem. Do mesmo jeito que a gravidade eu posso colocar em metros por segundo ao quadrado, e aqui é fácil, estão toda hora vendo aceleração, gravidade, lá o aluno fala, eu nunca lembro qual é a unidade de campo elétrico. Campo elétrico mais é do que? Campo elétrico, a força pela carga. Força pela carga, Newton por Coulomb. Sem estresse. Agora vamos fazer uma coisa que só vale para esse caso, não vale para esse. O quê? Casos particulares. Quais são os casos particulares para isso aqui? Imaginemos que a carga grande é positiva e a carguinha pequena é positiva. A carga grande positiva, a carguinha pequena negativa. E o inverso disso, a carga grande negativa e a pequena positiva, a carga grande negativa e a pequena negativa. Aqui complica um pouco a nossa vida. Vamos lembrar da força. Vocês já viram uma vez que cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. Portanto, carga grande e pequena, positiva, força de repulsão. Positivo e negativo, força de atração. Negativo e positivo, força de atração. Negativo e negativo, força de repulsão. Até aí vocês já viram uma vez. Como calcula essa força? É a carguinha que eu coloco vezes o campo que aquela faz. Agora tem um problema. O campo que essa fase estão ao redor da carga. Mas eu tenho que distinguir as positivas das negativas. Então esse campo que está ao redor dessa, que está ao redor dessa, que também está ao redor dessa, que também está ao redor dessa, vai ter que apontar para um lado específico. Mas por quê? Uma adoção para diferenciar as positivas das negativas. O que a gente faz mesmo? As positivas, eu digo que o campo está saindo da carga. E as negativas, o campo está
entrando nas cargas. A gente vai adotar isso como verdade. Então, se vocês entenderam, a força, para dizer para que lado ela está, eu tenho que olhar para as duas cargas. E o campo? Esqueça a pequenininha, olhe só para a grande. Se ela for positiva, aponta para fora. Se for negativa, aponta para dentro. Dá para tirar uma lei do que vocês estão vendo aqui. Como eu disse, carga positivo e positivo, para você olhar a força, você tem que olhar para as duas. Mas o campo só olha para uma. Qual a lei? Percebam pelo desenho. Quando a carga pequenininha é positiva, os dois vetores apontam para o mesmo lado. Quando a carga pequenininha é negativa, os vetores apontam para o contrário. Percebam, positivão aponta para fora, mas aqui está de atração. Então, campo e força vão ter lados contrários. O que os meus alunos dizem para mim é assim, então eu vou anular no caso aqui e somar aqui. Cuidado, queridos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é a força que faz essa partícula ir para a direita. Isso é o campo que provoca aquela força. Lembrem disso. Então, o que eu posso pensar é, se eu tiver um exemplo, carga grande e uma carga pequenininha. Imagine vocês que alguém, a FUVEST, a Unicamp, faça assim, aponte assim e assim. E pergunta a vocês, dê os sinais das cargas. Vamos devagar. Por causa desse cara apontando para fora, portanto essa carga está repelindo, quais são as possibilidades? Mais e mais, menos e menos, que é repulsão. Mas por causa desse, o campo está para fora, portanto, essa carga tem que ser positiva, porque é a adoção que fizemos. Positivo para dar repulsão, aqui também é positivo. Lembraram? Ótimo. Agora que a gente vai dar uma olhada, vimos campo elétrico, agora vamos falar de potencial elétrico. Percebam uma coisa, de novo uma analogia. Imaginem isso aqui. Alguns vão perguntar, tem a ver uma montanha ou duas com campo elétrico? De novo, analogia. Imagine vocês que eu coloque uma massa numa certa altura. Numa altura que eu vou chamar de altura A. Vou transferir essa massa para uma outra altura, que eu vou chamar de altura B. O que está acontecendo aqui, queridos? Eu estou mudando a altura que a massa está. Vocês se lembram que eu estou mudando a energia gravitacional da partícula? Estou aumentando a energia gravitacional. Por quê? Porque eu estava numa certa altura e aqui eu estou numa outra altura. São alturas diferentes. Então, transferir desse ponto A até esse ponto A seria a mesma coisa que transferir aqui, por exemplo. Por quê? Não importa a trajetória que eu fiz. O que importa é de onde eu saí, de que altura eu saí, até que altura eu cheguei. Então eu estou mudando a energia potencial, mudando a linha potencial onde a partícula está. Vale a mesma coisa para aquele caso. Voltando aqui, se vocês verificarem, eu vou ter o que aqui? Ao redor desta partícula, eu vou ter várias linhas que estão a distâncias diferentes da partícula. Do mesmo jeito que essas linhas têm distâncias diferentes, aquelas alturas, no caso da gravidade, têm alturas diferentes. Portanto, meus caros, se eu tirar uma partícula daqui e transferi-la, por exemplo, para cá, eu estou mudando a distância. Mudando o quê? A linha potencial que ela está. Mudando o quê? A energia potencial da partícula. Perceba que fazer essa trajetória que eu fiz em azul é a mesma coisa que fazer essa trajetória aqui. Por quê? Eu estou indo de uma linha potencial para outra linha potencial. Eu estou mudando o potencial da partícula. Quando a gente faz com gravidade, a gente não dá um nome para a linha potencial. Aqui sim, eu vou chamar isso aqui de U. Então eu tenho o potencial 1, eu tenho o potencial 2 e eu tenho o potencial 3. Alguns professores chamam isso aqui de V. Eu não acho muito legal porque se confunde com V de velocidade, V de volts. Aqui eu vou colocar U. E qual unidade? Como eu já disse, o meu potencial será dado em volts. Então eu estou mudando o potencial que essa partícula está. Do mesmo jeito que lá muda também. Para terminar nossa conversa, eu gostaria de mostrar as equações principais desse assunto. Os alunos sempre reclamam, eu não decoro as equações. Percebam como é simples se você fizer uma tabelinha. Venham comigo, por favor. Qual é a primeira equação que eu tenho que saber? A mais importante. Força, K-Q1, Qzinho por D quadrado. Alguns professores colocam K, Q1, Q2 e quadrado. Não importa. Coloca R quadrado aqui.
Mas tá aqui. Lembre-se que força é grandeza vetorial. A partir dela, crianças, olha o que eu posso fazer aqui, ó. Força é igual a Q vezes Z. Lembram dessa? A gente comentou lá no início. Joga no lugar do F essa equação sem decoreba. Ó. Joga aqui. Corta o Qzinho, o que vai acontecer? Vai sobrar o E. O E é o quê? Kqzão sobre D quadrado. A partir dela eu posso escrever uma outra se eu quiser. Percebam. O campo, a partir dela eu faço ed U. Lembra dela? Então se eu colocar no lugar do E Kqzão D quadrado, multiplica isso aqui por D, ó. Corta o D com D, vai sobrar o quê? U é igual a K, Qzão sobre D. Lembraram? O U é um potencial. Detalhe importante, força é vetorial. Campo também é, mas o potencial é escalar. Portanto, não tem direção e sentido. Unidades, força, dada em newtons, lembre disso. Pô, Wanda, eu não lembro a unidade do campo. É só olhar aqui, queridos, olha lá, ó. Campo, isola, força por carga, newton por coulomb. E mais uma coisa, sempre parece vestibular. O E pode ser que unidade também? Não é volt por metro, porque o U não é dado em volts, lembra que eu falei lá? Então, volt por metro. Então, newton por coulomb também pode ser volt por metro. Perfeito. Queridos, olhem para tudo isso, vejam com calma o que vocês estão fazendo. É possível entender tudo isso aqui sem muito estresse? É possível. Eu sei que é um pouco complicado. Tem física pra caramba aqui. Mas a analogia entre campo gravitacional e campo elétrico, no meu pensamento, é muito boa para funcionar aqui. Porque vocês entendem o que é gravidade e automaticamente entendem o que é campo elétrico. Eu deixo a vocês que vocês entendam que é possível entender eletrostática. Não é um bicho de sete cabeças. É só vocês fazerem algumas questões, se preocuparem com as equações, mas sem decorá-las, e olharem para a teoria por trás disso. Se cuidem, fiquem com Deus. Obrigado, valeu gente, até mais.